Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da primeira temporada do Policast, o podcast oficial do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Daniel Emígdio do Nascimento. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Dr. Daniel, ele é médico nefrologista do Hospital Filantrópico Policlínica. Doutor Daniel, sem mais delongas, hoje eu vou passar a palavra para ti para que você possa se apresentar e contar um pouquinho da sua história para a gente na medicina. Bom, meu nome é Daniel Nascimento, sou médico nefrologista no Hospital Filantrópico Policlínica. Trabalho aqui desde 2006. Eu sou patobranquense, nascido aqui, fui criado aqui, fui morar em Curitiba um período, estudar, fiz segundo grau, faculdade de medicina, período de residência, especialização e depois voltei, né? E estamos aí desde 2006, a medicina, meu pai era médico, então faz parte da minha vida, digamos, a questão da medicina, né? Eu cresci dentro desse mundo, dessa vida né? Então isso, digamos, faz parte eu digo que faz parte do que eu sou, digamos, praticamente a minha vida toda Nessa lida? Nessa lida, exatamente. Certo. Doutor, você se formou em que ano? Eu me formei em 2001. 2001, na Federal do Paraná. Na PUC do Paraná. Na PUC do Paraná. E aí foi fazer a tua residência em nefro? Eu fiz residência de clínica médica e nefrologia em Curitiba, no Hospital Evangélico. Uhum. Aí eu fiz mais um ano de uma especialização em procedimentos de nefrologia intervencionista. Legal, legal. Doutor, antes da gente começar a bater um papo assim, sobre as questões do que é ser médico, desse profissional médico, explica para nós, porque imagine que o nosso podcast ele vai atingir pessoas de diversos perfis em vários lugares. O que é um médico nefrologista? Médico nefrologista, nefrologia é especialidade médica, especialidade da medicina que trata das doenças renais, tá? Dentro do contexto das doenças renais, existe especificamente um grupo de doenças que levam a uma condição que é a perda irreversível da função dos rins, que esse paciente acaba tendo necessidade se chama de terapia renal substitutiva, que é algum tipo de diálise ou o transplante renal, né? Então, é uma especialidade clínica, ela tem algum número de procedimentos que são feitos, mas basicamente é uma especialidade clínica e ela trata de doenças renais, mas dentro do contexto da nefrologia, apesar de não ser só isso, o maior volume de trabalho está ligado à insuficiência renal. A insuficiência renal ela pode ser aguda, é a perda reversível, né? Esse paciente, quando tem uma insuficiência renal aguda, ele acaba recuperando a função renal em algum momento, e a insuficiência renal crônica, que é a perda irreversível. Legal. Ou seja, galera, a parada com o Dr. Daniel é rim, beleza? Depois a gente vai aprofundar essa história aí, Dr. Daniel. Dr. Daniel, conta pra gente assim, sempre quis ser médico? Olha, eu tinha um exemplo dentro de casa, né? Meu pai era médico e, assim, sempre tive vontade. Quando nos perguntavam, quando era criança, o que você vai ser quando você falava ser médico? E até meu pai dizia, não, pensa bem se você não quer fazer outra coisa da tua vida, porque é uma profissão, assim, que toma tempo, dedicação. Ele falava, quando eu fui morar em Curitiba, ele dizia, vocês têm que morar em Curitiba, vocês têm que morar fora, porque vocês têm que ver uma coisa, pesado. Vocês têm que ver que o mundo não é só medicina e hospital, que existem outras profissões, existem outras coisas que vocês podem fazer, além disso aqui que a gente faz. E ele insistia muito nisso, sabe? Dizer, vão ver, se vocês quiserem ser médicos, vão ser médicos, mas assim, vejam bem, porque tem outras profissões que são interessantes também, mas acabou que
fui atrás da medicina. Foi atrás da medicina. Qual era a especialidade do senhor, seu pai? O meu pai, ele tinha uma especialidade de cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia digestiva. Legal, legal. Tá ali pertinho, né? Tá mais ou menos, Mas não é a mesma coisa, né, doutor? Doutor, e o que significa ser médico para você? Minha profissão extremamente satisfatória, me sinto muito satisfeito sendo médico. A gente diz assim, eu digo para as minhas filhas, assim, você sendo médico, você é médico 24 horas por dia, você não tem um momento, a gente sai de férias, vai para não sei aonde, chega lá e diz, a minha sogra diz, eu tô com dor aqui, eu tô com alguma coisa. Então, assim, você nunca deixa de ser médico, e aquilo passa a ser, é o dia a dia, digamos assim, eu não me imagino fazendo outra coisa da vida, né, e às vezes o pessoal pergunta, você não cansa, não sei o que, não canso, porque assim, isso, né, eu acho que é o que eu sou, o dia a dia, não me vejo fazendo outra coisa no dia a dia, do mesmo jeito, assim, vou tirar 30 dias de férias, ficar 30 dias, não vou falar, acaba que você vai, em algum momento, estar sempre envolvido com algum assunto relacionado à medicina, e isso, eu acho que ser médico é isso, é a dedicação, é você se dedicar à profissão, ter esse envolvimento com o paciente, né, você se colocar no lugar do paciente, procurar entender o que está acontecendo com aquela pessoa naquele determinado momento. Então, você é interessante, e o que eu acho interessante na medicina é o seguinte, né, além de você tratar o paciente, a doença em si, é você ter o contato com a pessoa e você entender todos os mecanismos do relacionamento familiar, você acaba que você entra para dentro da vida da pessoa, né, de uma maneira que... E é isso que eu acho que é ser médico, é você acabar se envolvendo nesse nível com a pessoa, que é o que traz uma grande satisfação, né? Que legal. Doutor, você falando aqui no que é ser médico, dá para ver se o olho brilha, aquele sorriso largo vem. Você é feliz sendo médico? Eu sou. Eu te digo o seguinte, sinceramente, eu não vejo assim, né, se eu fosse começar de novo, se eu faria tudo de novo, eu faria. Né? Eu não me vejo assim fazendo outra coisa da minha vida, sabe? Pensar, seria advogado, não, acho que não. Acho que faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Legal. Doutor, e dentro da medicina, o que mais te marcou até o presente momento, ou não apenas uma situação, mas de repente várias, enfim, o que mais te marcou enquanto médico? Olha, o que eu acho interessante dentro da medicina e que você vai, ao longo do tempo, como eu te disse, assim, e que você não... é que você vai participando, você passa a participar da vida dos teus pacientes, e dentro da minha especialidade a gente tem um convívio que é muito... assim, é muito longo ao longo da vida da pessoa, esse perfil de paciente da hemodiálise, do paciente transplantado, que eu sempre digo o seguinte, você separa da esposa, você separa mas você não separa do paciente. Né? Não, mas isso é verdade. Acaba que você tem um relacionamento, e aí o que eu acho, assim, né, é que isso você vai vendo, você conhece, para até entender o ser humano, eu digo assim, as motivações das pessoas, como é o ser humano, as motivações. O que marcou, assim, a gente tem inúmeras, né, mas assim, uma coisa recente que marcou, que foi a questão do Covid, né, era uma coisa inesperada, ninguém esperava aquilo, vamos dizer assim, que a gente passou 2 anos da nossa vida aí praticamente só envolvido com a questão do Covid, né, foi uma coisa que marcou muito, às vezes eu fico pensando, tem aquele médico, escritor, ou como é que é o nome dele, o Drauzio Varela, né, e ele tem alguns livros escritos, né, que é o Carandiru, que ele atendia os pacientes dentro do presídio, etc., né, e aí o que eu fico pensando às vezes é o seguinte, esse período do Covid, esse período ele daria um livro, né, do que foi passado, né? Porque foi um período difícil, né? Já pensou sobre isso? Escrever? Sabe que eu penso às vezes assim... Memórias, assim. Exatamente, daquilo que aconteceu, porque foram situações assim
extremamente angustiantes, assim, que se passaram, né? Você vê, durante toda aquela confusão, você chegou a momento, você não ter medicação para manter a sedação do paciente, você não ter respirador, você imagina aquele pessoal em Manaus não ter oxigênio para... Então foi uma situação assim, digamos que... Surreal. Foi surreal, né? Foi uma coisa que você... até eu estava lendo um dia um livro como é que era o nome? Uma praga em Londres, nos anos 1500. E assim, as situações surreais, né? A pessoa assim... Eu tenho situações assim que eu vi, a pessoa, conhecido meu, trabalhava em São Paulo, atendia Covid no prédio dele, ele recebeu assim, não chega em casa mais, porque você vai, aquele começo do Covid, que não se conhecia o comportamento da doença, aquele pânico, dizia assim, não venha para casa porque você vai contaminar as pessoas dentro do prédio, né? E tudo aquilo, então assim, como foi, né? E até aqui, se você for ver, assim, se você lembrar o começo do Covid, houve até, por parte dos órgãos públicos, uma licitação para... Fechou um hotel para os profissionais de saúde ficarem só hospedados no hotel para não irem para casa. Então foi uma coisa assim que foi diferente, né? Foi surreal, como se diz. Foram situações assim, e acabou que isso não houve necessidade desse tipo de situação, né? De se isolar, nesse grau obviamente que houve isolamento, né? Se você lembrar, nós acho que ficamos no começo, naquele começo do Covid, a gente nem tinha doentes, né? Mas o isolamento social, tudo parado. Então isso é um período que marcou muito, assim, sinceramente, vou te dizer, mas... E o doutor Daniel, até para o pessoal, assim, entender, compreender, porque eu imagino que todo mundo de máscara, lá no hospital, ninguém sabia quem era quem. O Dr. Daniel, dentro do Hospital Filantrópico Policlínica, o Dr. Daniel foi uma das pessoas que foram junto com toda a equipe, claro, obviamente, mas que estava puxando a fila, né, doutor? Como é que foi, assim, tu já falou que isso marcou, mas e essa experiência, assim, de lidar com esse desconhecido e ter que, não sei, talvez eu vou falar uma besteirinha aqui, abandonar um pouquinho a nefro e caminhar um pouquinho para dentro do Covid? Como é que foi isso? Não foi, digamos assim, vou te dizer, não foi abandonar um pouquinho, a gente praticamente abandonou, não que abandonou, mas assim... Deixou lá de lado, vai. Deixou de lado. Vou te dar um exemplo, assim, no começo, quando entrou a pandemia, tá? Quando foi declarado, logo depois, assim, nós recebemos uma notificação da Secretaria Estadual de Saúde que nós deveríamos suspender os transplantes de rim. E nessa suspensão foram 2 anos praticamente sem se fazer transplante, devido ao Covid. Porque eles colocaram lá que não existia, inicialmente era para parar, depois, quando esses transplantes foram retomados, eles colocaram que não se devia fazer transplante numa unidade hospitalar que tivesse ligada ao Covid. Então, só se fazia transplante num hospital que não tivesse atendimento com vínculo com atendimento Covid. Devido à demanda da região, que não existia a mínima possibilidade do Hospital Policlínica Filantrópica não atender Covid. Imagina. Então, foi o que eles disseram, não, vocês vão ficar sem fazer transplante. E aí nós ficamos aí praticamente 2 anos. Então, essa parte, ela ficou totalmente parada. A gente tinha os pacientes, a hemodiálise, obviamente, ela não pode parar, né? Ela continuou, mas foram 2 anos que se trabalhava praticamente em função do Covid. Eu não sei se você lembra, mas assim, suspensão das cirurgias eletivas, não se fazia para se economizar oxigênio, para se economizar medicação para os insumos em si, os insumos em si. Então, toda aquela logística, né? Felizmente, assim, a gente tinha um comitê dentro do hospital, a gente fazia reuniões inicialmente, não lembro se era diárias, mas depois 3 vezes por semana, depois, na medida em que aquilo... E para organizar isso, e era um quebra-cabeça aquilo, porque você tinha lá, olha, não se pode fazer cirurgia eletiva, nós precisamos de tantos leitos mais de UTI, existia, né, obviamente, uma demanda de leito de UTI, aonde dentro do hospital que a gente tem área física que a gente pode abrir mais leito de UTI, e aí nós fomos, né, aquele comitê quebrando a cabeça, bom, vamos abrir uma UTI paralela no posto 6, vamos, bom, com o pessoal da equipe de enfermagem, chefe, mas e quem que nós vamos pôr, onde é que nós vamos tirar gente treinada para trabalhar
Bom, vamos atrás, vamos ver o que a gente consegue. Então, vamos montar uma UTI paralela de menor complexidade lá para baixo e uma UTI, digamos, o paciente mais complexo vai lá para cima. E assim nós fomos, 2 anos remando nesse... O famoso trocar o pneu com o carro andando. Mais ou menos isso, exatamente isso. Caramba. Não, mas assim, doutor, a gente sabe que, lógico, tivemos percas de pessoas, entes queridos e tudo mais, mas eu acho que o trabalho que foi feito dentro do Hospital Filantrópico Policlínica foi louvável. Assim, eu acho que não só pela entrega, pelo conhecimento científico e por aquilo que vocês estavam fazendo, mas eu acho que o nível de entrega humano que vocês tiveram, vamos falar da nossa poli, do Hospital Filantrópico Policlínica como um todo, eu acho que isso foi diferente. Quando eu trabalhava diretamente no posto de enfermagem, às vezes o pessoal estava, a gente via assim a equipe, né, da enfermagem esgotada, aquela coisa de, pessoal, isso vai passar. É um dia após o outro, mas vai chegar um dia que... Porque aí o pessoal dizia, as meninas da enfermagem, doutor, eu não aguento mais isso aqui. E olha que nós tivemos assim perdas de familiares, foi duro, sabe, assim, nós tivemos 2 pessoas da equipe de enfermagem assim que perderam os maridos ali, né? Foi pessoal médico do hospital que perdeu familiar devido ao Covid. Não foi fácil aquilo, mas eu olhava para as meninas e dizia o seguinte: meninas, é o seguinte, é um dia atrás do outro, não fica pensando, mas vai acabar, vai chegar um dia que vai passar isso, né? Graças a Deus acabou, né? Graças a Deus acabou. A Deus e, assim, e que Deus instrumentou todos vocês aí para que a gente pudesse trabalhar, né? Doutor, e assim, teu pai, médico, você médico, mudando um pouquinho do assunto aí para a gente voltar um pouquinho para a nossa pauta aí. Como é que você, depois de fazer todo esse tempo da tua graduação e tudo mais, decidiu voltar para Pato Branco com outras possibilidades e oportunidades no mercado, enfim? Olha, eu voltei eu não digo que foi de susto, mas um dia eu digo que tá. Porque eu estava o seguinte, eu tinha o plano de voltar para Pato Branco, tá? Mas eu tinha feito a residência, eu tinha acabado a residência, eu estava fazendo mais uma subespecialização. Eu tinha vindo até Pato Branco, eu tinha conversado com o pessoal aqui para voltar, mas eu não tinha ainda uma data para voltar. E aí, no começo do mês de outubro de 2005, eu recebi uma ligação daqui, o pessoal que eu trabalho hoje aqui, e me ligaram e falaram: Daniel, você vai voltar para Pato Branco? Eu digo, vou. Tá certo, já fui conversar com vocês. Mas quando que você vai vir? Porque nós precisamos de alguém para ontem. Caramba. Então, precisamos que você se decida, que você sabemos que você está estudando tudo, mas assim, se você vem começo do ano que vem, metade do ano que vem, se for mais que isso, nós vamos ter que pegar alguém porque não dá para esperar mais, nós estamos precisando. E aí então faça o seguinte, começo de janeiro pode marcar que eu acabando aqui o que eu tô fazendo, até dezembro, começo de janeiro eu tô aí para começar a trabalhar. E aí eu voltei. Que ano isso? Isso foi janeiro de 2006. 2006, legal. Então, o Bom Filho a Casa Torna desde janeiro de 2006. Desde janeiro de 2006. Que bacana, legal. Doutor, e assim, como que é... A detalhe, antes da pergunta, eu acho que cabe uma contextualização aqui, né? O doutor Daniel Emídio do Nascimento, hoje, é diretor técnico responsável pelo Hospital Filantrópico Policlínica. Então, isso é muito importante a gente salientar no nosso podcast hoje, que estamos gravando em setembro de 2023. E, doutor, eu acho que a pergunta, então, ela se dobra de responsabilidade, né? Como que é fazer parte de um corpo clínico do Hospital Filantrópico Policlínica, um corpo clínico que a gente vê que é tão parrudo, assim, é cheio de gente boa e competente, assim? Olha, eu vou te dizer, é muito bom fazer parte de um corpo clínico assim, te digo que você tem, eu sempre digo assim, eu tenho um irmão médico, meu irmão mais novo, ele é médico, trabalha em Santa Catarina, e ele trabalha, faz alguns plantões, alguma coisa seguinte, e é uma diferença quando a gente conversa, porque assim, você trabalhar num hospital em que você tem uma estrutura de retaguarda, que te dá uma retaguarda, que você precisa de um procedimento, você tem alguém
que possa te socorrer, digamos, quando foge da tua área, né? É muito diferente de uma situação que você não tem para, né, para onde correr. para onde correr, né? E é o que eu digo pro meu irmão. O meu irmão que mora lá, meu irmão tem a minha idade praticamente, né? Ele mora lá, ele vive, ele faz alguns plantões, mas quando acontece tal coisa aí, Pato Branco, como é que vocês fazem? Não, a gente chama, tem um profissional que é habilitado para isso, vai lá, ele faz, resolve, vem, faz, resolve. Nossa, mas é diferente, né? Porque tipo, lá a gente fica com aquele paciente, central de leitos, encaminhamentos, é outra realidade. Não, é outra, felizmente é outra realidade. Aqui, felizmente, é outra realidade. Que, felizmente, é outra realidade. Então, né? a gente pode falar que a policlínica é um grande hub de especialidades hoje É um grande hub de especialidades. na nossa região. E quando a gente fala região, Sim. acho que a gente tem que extrapolar isso a nível... Sim, assim, eu com acho que certeza. talvez falar região seria até pequeno, né? Acho que é um hub de especialidades a nível Brasil, né? Exatamente, eu acho que é um grande hub, isso não tenho dúvida, né? Doutor, e assim, em termos de tecnologia, acho que a nossa... E agora eu vou perguntar para o diretor técnico. Em termos de tecnologia, nosso Hospital Filantrópico Policlínica não deve nada, né? Não, eu acho que o que a gente tem, estamos nos preparando aí, né, atualmente, para entrar na nova era, cirurgia robótica. O que é, como que estamos nos preparando? Nós temos já projeto, já estamos essa obra do hospital, nós estamos já fazendo sala para receber um robô para cirurgia robótica, que vai ser eu acho que está se tornando aí, né, uma realidade a cirurgia robótica, e no seguinte sentido, a cirurgia robótica ela vai ter um ganho não só da diminuição da invasão do ato cirúrgico, tá? Como eu estava vendo esses dias, né, num hospital em Miami, um transplante de rim, a retirada do rim do doador foi feito por robô. E esse paciente entrou no hospital às 6 da manhã, às 6 da tarde teve alta, após a retirada de um rim, que tradicionalmente é uma cirurgia que demoraria, digamos, ele ficaria pelo menos uns 3 dias no hospital, né? Caramba! E a cirurgia robótica permitindo, né? Então esse é um ganho da cirurgia robótica. Você tem hoje, por exemplo, alguns procedimentos que já estão bem padronizados, que a cirurgia robótica dá um ganho bem superior a uma cirurgia aberta, né? Devido à diminuição do trauma, tudo isso. E a outra questão é o seguinte, a possibilidade que isso traz de você, por exemplo, ser operado por um cirurgião, eventualmente você precisando de uma cirurgia, ter a participação de um cirurgião São Paulo, ou sabe-se lá onde, esse cirurgião participar ativamente da tua cirurgia como um membro da cirurgia, sem precisar estar presente aqui. Entendi. Né? Porque esse modelo de robô, ele foi inicialmente, você pegar o desenvolvimento do robô, ele foi desenvolvido pelo exército americano e a ideia deles era operar os soldados e os combatentes. A distância, digamos, daí surgiu o robô, né? E a tecnologia da cirurgia robótica, uma das coisas que ela vai trazer é propiciar esse tipo de intervenção. Tá. Então, o que o Dr. Daniel está nos contando é que com essas obras que estão acontecendo no Hospital Filantrópico Policlínica, a gente vai ter acesso a mais esse tipo de tecnologia também. A ideia é oferecer esse tipo de tecnologia também. Certo. E esse tipo de tecnologia para todos os pacientes? A princípio, sim, né? Isso vai uma vez estando disponível, né? Legal, perfeito. Bom, lembrando, né, que eu acho que isso é importantíssimo até falar um pouquinho, doutor como diretor técnico responsável, a gente está falando de obra, de ampliação e de nova tecnologia e tal. Acho que se você quiser adendar ainda alguma coisa a respeito disso, mas só lembrando que hoje, em setembro de 2023, essa obra que está sendo realizada lá na Policlínica, ela é uma obra que não há nenhum tipo de custo para o Hospital Filantrópico Policlínica, né, doutor? Sim, foi uma permuta que foi feita, não existe, o hospital vai receber a área construída através da troca do terreno, né? E ali dentro vai funcionar um centro cirúrgico novo, uma nova aula de internação, uma nova central de materiais, né? Então, mas a ideia dessa obra é trazer o hospital uma nova
realidade, tecnologia. Um novo tudo isso. momento. Um Tal, novo né? momento, Putz. né? Caramba, então a próxima pergunta era dizer assim, o que podemos esperar dos avanços na área médica? Eu acho que, assim, e até puxando para a nefro, que é a tua área, tu já deu o exemplo lá nos Estados Unidos que é... Isso, digamos, é o seguinte, dentro né, isso hoje a gente está vendo assim, isso já está, né, em alguns locais, você pega, isso já está sendo feito, como eu falei nos Estados Unidos, está sendo feito como rotina, digamos assim, a pessoa vai doar, você imagina assim, você como um doador de rim, você entrar de manhã e dizer, não, como é que vai ser a cirurgia? Você vai ficar 4 dias internado, assim, não, você vai entrar de manhã às 6 horas da tarde, você está indo para casa, e com um cortinho, um furinho assim, né? Então isso. é outra realidade, né? Vamos... Legal, mas, pô, isso só o que logo estará ao nosso alcance, né? E sobre ser médico, o que é mais gratificante nessa profissão para ti? O que é mais gratificante na medicina? Eu vou te dizer, na medicina o que eu acho assim é a interação com o paciente, né? É você conversar, você entender a vida da pessoa. Eu sempre digo para as minhas filhas assim, que você conhece a motivação, é conhecer o ser humano, digamos, Legal. Suas filhas, elas estão também no caminho da medicina? Uma sim, a outra foi não. picada pelo bichinho da medicina? Uma sim, a menor sim, a mais velha não. Tem uma filha de 10, está fazendo agora final do ano 10 anos, e outra de 7. A de 7 sim, essa Já foi manifestou. picada já. Essa gosta de passar visita comigo no final de semana, vai para o hospital, ela quer ver as coisas, ela gosta não entende nada, né, coitadinha, Lógico. mas ela por que isso acontece? Tem a curiosidade, né? Tem a curiosidade. A outra não, a outra eu acho que ela não foi picada, não. Ainda? Porque a sua esposa também é médica, né? A minha esposa também é médica. Então, logo aí, mas, obviamente, respeitando a escolha de cada uma, né, doutor? Sim. Com certeza. Doutor, e assim, dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui a respeito de todo esse assunto do nosso Hospital Filantrópico Policlínica, né? Se você pudesse deixar alguma mensagem assim para esses, como diretor técnico, para esses nossos colaboradores, o pessoal que faz parte do nosso Hospital Filantrópico Policlínica, qual que seria a sua mensagem? Eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa focar no paciente, né? E eu digo assim para o pessoal, para os estagiários, alunos, assim, primeira coisa é você entender o que está acontecendo com essa pessoa. Porque, assim, entender tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano. A pessoa está num momento, muitas vezes, fragilizada. Então, aquilo você tem que entender que a pessoa, digamos, ela tem um ponto de vista diferente da gente. Né? De que a pessoa está lá, às vezes ela está ansiosa, angustiada. Então, é entender a demanda da pessoa, não como uma... né, que a pessoa, mas que aquilo, se colocar no lugar da pessoa, né, a empatia, você saber se colocar no lugar da pessoa para entender o que está acontecendo com ela, para conseguir, de alguma maneira, ajudar melhor essa pessoa. Né? Legal. Até porque cada ser humano é cada ser humano, né? Exatamente. E, doutor, olhando lá para o doutor Daniel, estudando lá em Curitiba e tal, o doutor Daniel de hoje, com toda essa bagagem, esse conhecimento, essa expertise que você tem, o que o Dr. Daniel falaria para o Dr. Daniel, acadêmico de medicina, lá no comecinho? Olha, o que eu sinceramente, assim, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, né? Mas o que eu digo para a piazada aí é o seguinte, sempre digo assim, quando eu digo para a piazada, os residentes, essas coisas assim, eu digo, piazada, vocês têm que focar em atender o paciente, focar no paciente e resolver o problema do paciente. Vocês não podem trabalhar por dinheiro, porque você vai se frustrar. Tem que fazer alguma coisa que você goste, né? Independente do tipo de especialidade, e focar no paciente. Tá? E com isso, a recompensa, ela vai vir, quer que seja uma satisfação pessoal, ou que seja
uma recompensa de financeira, do que quer que seja, isso vai vir. Mas se você trabalhar focando no paciente e procurando resolver o paciente. A gente, na minha especialidade, a gente tem, né, a gente trabalha muitas vezes com um perfil de paciente um pouco assim, muitas vezes uma fase mais avançada da vida, uma fase terminal, mas mesmo assim se procurar oferecer o melhor, porque mesmo nesse momento, digamos, eu sempre tinha um professor que dizia o seguinte: você nunca diga que não tem o que fazer. Porque você pode fazer o seguinte: existem cuidados que sempre vão ser necessários, tipo tirar a dor, higiene, alimentação, hidratação. Então, assim, não existe, ele dizia isso pra gente assim, isso é uma coisa que ele sempre me marcou, não existe na medicina você dizer que não tem o que fazer, porque alguma coisa você pode fazer para aliviar, às vezes, o sofrimento da pessoa. Você não vai curar, às vezes, essa pessoa, você não vai trazer ela, digamos, obviamente você não vai pegar um senhor de 90 anos de idade e não vai trazer aos 20 de novo, mas alguma coisa pode ser feita, às vezes, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e, né? Entendi. Perfeito. Doutor, a gente vai se encaminhando para o nosso final do nosso bate-papo. Eu acho que para falar contigo a gente precisaria de ter pelo menos mais o episódio do Dr. Daniel ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque é bastante coisa para falar, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer o teu tempo. Porque tempo, eu acho que hoje é um ativo muito caro que todos nós temos. É verdade, né? Ainda mais você, né, doutor? Assim, não, acho que todo mundo, né? O tempo hoje é um... Mas o Dr. Daniel, ele está no Hospital Policlínica, ele tem suas demandas enquanto médico, tem as suas demandas enquanto pai, enquanto esposo, e eu acho que isso... E você tirar esse tempinho para estar aqui com a gente gravando, eu acho que é muito importante. Então eu quero te agradecer por isso, tá, doutor? Obrigado a vocês pelo convite, né? Legal. Show de bola, doutor. Bom, pessoal, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Daniel do Nascimento, nefrologista, um cara do riso fácil, que conversa com ele não se acanha em te dar um sorriso, e aquele cara que além de sorrir com a boca, ele sorri com os olhos. Dr. Daniel, valeu, obrigado por ter vindo, e pessoal, obrigado e até a próxima. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.